Bom, o nosso entrevistado é Gessé de Souza, que lançou o seu último livro, falando sobre a influência americana aqui na Lava Jato. Gessé, qual é o nome do livro aí e o que você explora na temática proposta aí? O nome do livro é A Guerra contra o Brasil. Ele foi publicado no começo de março, né? Então está sofrendo a concorrência aí do vírus. Do vírus chinês, hein? Do vírus chinês. Do vírus chinês. E aí o subtítulo é Como os Estados Unidos se uniram a uma organização criminosa para destruir o sonho brasileiro, o sonho de uma democracia e diminuição de desigualdade, obviamente. E a ideia, no fundo, quer dizer, ela não pega só o Lava Jato, embora a Lava Jato entre também, obviamente, porque também é uma invenção americana, né, para desestabilizar. E eu aprendi muito, Nassif, porque, no fundo, o que eu quis ver foi como é que você tem uma coisa chamada Bolsonaro, não é isso? Eu imagino que todos os brasileiros passaram enfim, a se preocupar com isso e a imaginar, etc. Então, eu quis saber como foi possível a eleição desse cara, a partir do ódio, usando a máquina do ódio, da mentira, da intriga, do assassinato, etc. Não é isso? De forjar tentativa de assassinato e tudo. Quer dizer, tudo que teve a ver com o Bolsonaro tem a ver com o crime, com mentira, com intriga, etc, etc. Né? Como veio isso, como isso tudo foi montado, construído, etc. E eu entrei, então, nessa ideia de estudar, desse caminho de estudar a extrema-direita americana. Né? E aí fui um pouquinho mais longe ainda para estudar o imperialismo americano, como ele se forma, qual é a especificidade dele em relação aos imperialismos anteriores, francês, inglês, etc. Né? Como é que ele se... Então, ele sempre foi, né, um imperialismo, né, da guerra híbrida. Né? Sabe o que sócio? Não, pronto, entrou uma interferência, depois eu edito. Tá. Então não é uma... Entende? Quer dizer, essa guerra híbrida, ou seja, né, de usar a força militar e usar, digamos, formas culturais, isso é extremamente importante. Os Estados Unidos vão montar uma ciência, né, que vai se substituir à ciência europeia, etc., né, e vai ser ensinado em todas as universidades. Aí você vai montar Hollywood, você vai montar televisão, você vai montar indústria cultural, não é isso? Então você vai usar, quer dizer, coisas que não só não existiam antes, mas como não estavam no horizonte dos imperialismos anteriores. Aí, então vai ser um imperialismo que vai dar a impressão de ser soft, né, suave, mas é claro que não tem nada de suave, ao contrário, né, você está manipulando e você está evitando que... E foi tudo uma prática, Nassif, que os americanos desenvolveram contra a sua própria classe trabalhadora, né? Que era uma classe trabalhadora numerosíssima, extremamente rebelde, né? E bem organizada. Né? Então, os Estados Unidos tinham, no final do século XIX, a classe trabalhadora mais empoderada, digamos assim, a maior e a mais empoderada do mundo todo, apesar de ser mais bem paga comparativamente. Então, como foi que esse país conseguiu, né? Então, tudo que foi usado contra os próprios trabalhadores no país, isso vai marcar o imperialismo americano, vai ser usado depois fora, né? Então, isso sempre desde o começo, desde o Wilson, desde a propaganda que o Wilson montou para mudar em 1916 o que os Estados Unidos achavam sobre a guerra. Isso tudo foi propaganda, manipulação, montado cientificamente. Tudo. Eu comecei a aprender e a me aprofundar nisso. Né? No começo dos anos 70, então, você tem uma guinada nessa trajetória, que já tinha mais de 70 anos, com a entrada da extrema-direita. Né? Então, ele que ainda é muito mais pesado, né? Aí vai ser mesmo mentira, vai ser destruição do Estado. Quem paga essa extrema-direita são todas indústrias sujas, que estão agora mandando no Brasil, como a gente sabe. Né? É o pessoal que rouba petróleo, o pessoal que suja rio, rouba petróleo de terra indígena, isso nos Estados Unidos, joga mercúrio em rio, etc, etc. Não é isso? E esse pessoal tinha multas absurdas de agressão ao meio ambiente, não sei o que, e tal, blá, blá.
Né? Então, a destruição do Estado foi decidida, de tudo que é do controle do Estado, etc., tinha sido decidido já aí. Né? E aí montando, tomando as grandes universidades, Harvard, por exemplo, mudando o consenso em todas as grandes, em todos os temas importantes, o direito, a política, a economia, tudo montado como uma linha de produção financiada bilionariamente nas últimas décadas, né? Entrando nas grandes universidades. Primeiro, isso tem a ver com um memorando que Powell, em 71, que é um juiz, que era um advogado da Philip Morris, que vai ser juiz da Suprema Corte com Nixon em 71, ele manda um memorando para a elite americana, para a Câmara de Comércio americana, e isso dá, né, e ele vai dizendo, o nosso inimigo não é a esquerda, o nosso inimigo é o mainstream, é o meio, é o consenso democrático. A gente tem que destruir o consenso democrático. Vem daí, meu querido, entende? 71, você está falando? Hã? Então, você citou esse início da ultradireita nos anos 70, então? Em 1971. Né? Porque esse memorando de 10 páginas, ele vai ser extremamente importante. Ele vai atear fogo na elite americana. Né? Logo depois dele, você tem a família Olin, que é uma família que produzia armas, etc., e coisas, né? Carpete, tudo. Tudo coisa indústria suja. A indústria suja. Os irmãos Koch, obviamente, vai entrar logo depois, que é indústria super suja e tudo. Né? Então, você vai ter aí milionários e os caras, por exemplo, o cara que vai montar essa fundação, e tudo usando fundação, é uma filantropia como arma, né? Para não pagar imposto. Você vai manipular a sociedade ainda sem pagar o imposto ao governo do que você está fazendo. E aí, o que eu tentei compreender foi essa linha que vai, quer dizer, dar esse quadro geral de imperialismo americano, no qual eu aprendi muito, né? E depois afinar especialmente essa linha que vai do Powell, em 71, até Bannon, né? Que é realmente o cérebro, né? Por exemplo, aí você fica pensando, e aí no Brasil a gente fica achando que Olavo de Carvalho diz alguma coisa. Claro que o imbecil como Olavo de Carvalho não tem nenhuma ideia original, entende? Tudo que ele diz é Bannon, no fundo, né? Entende? Ele só repete o que o Bannon diz, né? E no negócio de gabinete do ódio, isso é coisa furadíssima, né? Quer dizer, não vai sair também nenhuma ideia, nem ideia diabólica, de uma cabeça como Carlos Bolsonaro, a gente sabe disso, né? Então, toda a estratégia, né, que é montada na extrema-direita americana está sendo posta com sucesso e testada nessa coisa internacional da extrema-direita americana com o Bolsonaro. Eu quis, com esse livro, tocar nessa questão e tal, de ser, enfim, que fosse, de algum modo, que pudesse participar do debate público a partir disso. Né? Gessé, o que você diz, então, é que, digamos, essas indústrias sujas aí, ou cinzas, elas eram reprimidas pelos avanços civilizatórios, digamos, desse consenso democrático. Então, quando surge... Eu queria saber também o papel da internet, porque quando surgem os governos de ultradireita, eles surgem apoiados pelo Bannon com a tecnologia em torno das redes sociais. Eu queria ver também esse papel da indústria de armas, da indústria de petróleo, da indústria de mineração, nessa articulação da ultradireita mundial. São essas indústrias que você tocou que são as chaves. E são as indústrias que estão ganhando dinheiro agora. A indústria que tem maior rentabilidade nos Estados Unidos é exatamente as indústrias dos irmãos Koch. Porque aí, Nassif, tem aquele o Mike Pompeo, né? Sim. Que é o cara, faz tudo lá pro Trump, pro Trump, é um menino pago pelos irmãos Koch desde Wisconsin, desde que ele era mocinho, jovenzinho em Wisconsin, né? Ou seja, o que mostra como no fundo os Koch estão no centro do governo de Trump e pode ajudar, por exemplo, a esclarecer por que Trump com a Europa quer que a Europa compre derivados de petróleo dos Estados Unidos e não da Rússia. Isso é totalmente a favor das indústrias dos irmãos Koch. Isso explica por que eles não quiseram entrar nos campos de petróleo no Brasil, mas sim na BR distribuidora, porque aí o que você tem que fazer é entrar nesse mercado de derivados, né? Você comprar
refinados, que é exatamente o negócio da família Core. Né? Ou seja, então, se a gente for aí, se a gente fizer o follow the money, a gente vai chegar exatamente no coisa. Né? Mas aí, voltando à questão que você perguntou, que é muito importante, nos Estados Unidos você vai ter uma luta no século XIX inteira entre classe trabalhadora organizada, mesmo não podendo se sindicalizar, é muito forte, mais de 1 milhão de greves ao ano, e uma classe capitalista que vai se unindo e com enorme consciência de classe, enquanto classe capitalista, contra os trabalhadores. Né? Quando se tem a recessão de 29, aí você tem Roosevelt, né? E você tem uma tentativa de diálogo entre essas duas coisas. Né? Quando você chega a 1970, que você tem nos Estados Unidos e no mundo todo a melhor distribuição possível de renda, né? E você tem a entrada desses novos temas na esfera política. Quais são? Proteção ambiental, direito das minorias, direitos civis dos negros, direito das mulheres, etc, etc. E esse entra, né? Quer dizer, toda essa... E isso é extremamente importante, porque não é à toa que a extrema-direita esteja atacando exatamente esses pontos agora. Né? Tudo que tem a ver com a proteção ao meio ambiente, por um lado, né? Entende? E a proteção a direito das mulheres, a direito dos negros, as minorias oprimidas, etc, etc. Né? Então, você vai ter, em 1971, né, uma agenda que vai ser contra esses ganhos. Efetivamente, né? Você voltar a ter grandes lucros, mas para utilizar a estratégia utilizada para você conseguir isso, vai ser você tocar nos perdedores, né? Do que vai se tornar depois, a partir dos anos 90, 80, o capitalismo financeiro, porque a gente tem que pensar o seguinte, Nassif, a dominação pelo juro, né, e não pelo lucro, né, quando você deixa o capitalismo industrial, né, onde você vê a margem de lucro muito claramente dos empresários, para uma fase onde toda a expropriação é feita através do juro, que é muito menos visível, as pessoas não percebem o negócio de uma dívida pública, que isso é um assalto, um saque ao orçamento público, por um lado, e depois a esse juro que é repassado em todos os serviços e indústrias. Né? É uma exploração invisível, invisibilizada. E aí, obviamente, entra a imprensa comprada por esse mesmo pessoal para dizer que é bom que você tenha uma alta taxa de juros, porque isso protege o cidadão da inflação. Né? Quer dizer, se você diz isso durante 1000 anos, as pessoas terminam acreditando nisso. Né? E aí, como você vai explicar a pobreza, o desemprego, a miséria, etc. Né? Entende? Quer dizer, isso é extremamente importante. Esse fechamento argumentativo da esfera pública vai ser exatamente o elemento que a extrema-direita vai utilizar, se utilizando agora dessa nova arma que vão ser as redes sociais. Né? Porque aí, Nassif, o que eu tentei compreender foi essa passagem dos processos de dominação típicos do capitalismo industrial, até 1970, e a passagem dele para o capitalismo financeiro. Né? Porque aí você tem uma coisa que é extremamente importante, que é essa opacidade, né? Uma extraordinária opacidade nessas formas como a dominação é operada, mas também na forma como o poder americano vai se manter. Lembra que antes as pessoas chamavam de complexo industrial militar? Sim. Até 1970, a base do poder americano é o complexo industrial militar, né? Guerra constante, etc. Então, 1000 indústrias vão estar associadas a isso. Né? Eu acho que a gente pode falar hoje em dia de um complexo informático-militar. Sim. Tá? Adaptado ao contexto do capitalismo financeiro, né? Onde essas empresas, todas elas empresas privadas americanas, né? Entende? Quer dizer, que fazem pesquisa junto com universidades e com o governo americano, sendo utilizadas, né, tanto para dominação interna, mas muito, obviamente, para dominação imperial externa na Europa, na América Latina, Brasil, etc, etc. Ô, Gessé, quais as suas fontes para as informações e para os insights para esse livro? Olha, Nassif, tem umas coisas muito interessantes aí. Eu peguei vários motes assim que me ajudaram. Quer dizer, nessa coisa da extrema-direita, tem vários livros agora. Né? Tem alguns livros que foram feitos sobre
a família Koch, né, sobre essas super famílias que são muito interessantes e cheios de informação. Tem um livro muito bom de uma jornalista americana chamada Jane Mayer, que é The Dark Money, né? Que é um livro que tem uma que diz que conta. Eu vi muita coisa pela internet sobre isso também. Eu fiquei várias semanas porque é tão interessante a coisa, né? A gente vai descobrindo, né? Com coisas a cada passo e tal, e eu fiquei algumas semanas meio que obcecado por ir atrás dessas coisas, quem era cada figura, ouvir o discurso, saber quem estava realmente por trás ou não, porque tem muita gente que quer se fazer de importante, mas que não exerceu nenhuma função efetiva e tudo, né? Então, para você separar o joio do trigo, é um pouco como você faz e tudo, para você vai lá checar a fonte e tal, ver se o cara, né, tinha as ideias mesmo ou não e tal, né? Então, eu tentei fazer a partir disso, né? E também estudo sobre o capitalismo americano, como ele funciona, né, e tal. Tem uns textos muito interessantes acerca disso, como os americanos sempre utilizaram. Como foi que os americanos fizeram, né, o negócio? Quer dizer, eles só puderam ser, efetivamente, virar uma potência imperial a partir de Roosevelt, né? Mesmo sendo o país mais rico antes, eles não eram imperiais, no sentido clássico do termo. A Libra continuava sendo a moeda preponderante, uma série de coisas, né? Mas aí Roosevelt constrói o Estado americano, né? Basicamente, moderno, etc., né? Que antes não existia enquanto tal. Né? Eram advogados de empresas privadas que exerciam as funções públicas. E aí você vai ter o quê? Você vai ter o Departamento de Tesouro de um lado e o Departamento de Estado do outro. Esses vão ser os dois grandes elementos. O Departamento do Tesouro ele vai montar as leis, né? E depois, com o final da Segunda Guerra Mundial, jogá-las para o mundo inteiro, né? Regulando o capitalismo em favor, e obviamente o dólar depois, substituindo o ouro, vai transformar isso numa regra de ouro, né? E o Departamento de Estado vai pegar políticas e coisas jurídicas dos Estados Unidos e lançar para o mundo todo, que é tipicamente o caso da lei anticorrupção, que foi a base da ação com a Lava Jato. É um negócio absurdo, é uma lei que foi montada para os Estados Unidos, né? Olha que negócio incrível isso, né? Entende? Quer dizer, que obviamente, seletivamente, claro, não pegava nada disso. E aí foi jogada para o mundo para pegar os inimigos dos Estados Unidos. Primeiro a Siemens, né? Lá no Irã, né, que os Estados Unidos estavam montando um boicote, então decidiram destruir a Siemens, né? Foi uma multa bilionária, né? E depois veio para a Embraer, não é isso? Depois o Brasil, quer dizer, a Embraer já foi atacada muito antes do que a Petrobras e a Odebrecht, né? Ou seja, nessa tentativa aí, quer dizer, você tem sempre nos americanos o quê? É o imperialismo que é montado como se fosse para defender a democracia, né? Para combater a corrupção, defender os direitos humanos e tal. Entende? Quer dizer, você tem essa... Né? Claro que ele está se perdendo isso agora com uma figura como Trump, e tal, porque é um cínico, né? Etc. Mas foi sempre montado em cima disso, e claro que isso ainda tem um eco, né? Porque as pessoas ainda têm algum respeito, entre aspas, e tal, né? Especialmente por conta do que os americanos fizeram na Segunda Guerra. José, me dá muito prazer de ver que muitas pesquisas nossas agora, que a gente fez sobre o papel do jogo, o papel da indústria de armas, o papel do Departamento de Justiça e de Estado, a lei anticorrupção e tudo, a maneira como impactaram o Bolsonaro e o Brasil. Mas sempre que se levantava isso, alguns acadêmicos aqui, até progressistas, falavam que isso era teoria da conspiração. Por que essa dificuldade que tem a chamada inteligência brasileira mais aberta, não estou nem falando dos terraplanistas, claro, para entender esse jogo da geopolítica? Pois é, eu acho isso incrível. Inclusive, Nassi, porque eu fiz várias das coisas que eu fiz acompanhando de muito perto as suas coisas, né? Quer dizer, num diálogo aí com você. E uma das coisas que eu acho mais incrível é exatamente essa questão, né? Porque eu até pus isso no livro. Eu comecei o livro com essa coisa. Claro que aqui vocês vão dizer de novo que isso é uma teoria da conspiração, exatamente como disseram com a elite do atraso. Todos os jornais, né, que examinaram o livro disseram que era uma teoria da conspiração e tal, e tudo que havia sido construído no livro foi
comprovado pela Vaza Jato, sem tirar nem pôr nenhum, né? Nenhum dado, etc. Né? E aí eu acho que é importante o quê? Essa coisa da gente compreender que não precisa você fotografar o WhatsApp de fulano de tal. Então a única coisa que você precisa ver é as consequências do comportamento. Né? Claro. A estratégia que é usada aqui por Bolsonaro é uma estratégia exatamente como ela foi desenhada pelo Bannon, é óbvio, né? Você precisa ser imbecil para não ver isso. Né? É claro que aqui, então, você tem a ação do cara em cima do... Você não precisa comprovar, você precisa usar a inteligência humana e o fato da causalidade. Né? Não existem fatos que são por azar, isso não existe. Né? E os fatos se explicam pelo seu encadeamento. Então, entende isso? Gessé, sabe uma coisa? Agora, isso tem a ver, eu acho, com a imprensa, né, Nassif, que foi, você sabe disso melhor do que ninguém, que foi comprada, venal e tal, que perdeu inteligência, perdeu a capacidade, né? Entende? Perdeu essa coisa do jornalismo que é tão bonita, que é você vir com entende isso? Você vir com uma denúncia e a denúncia que recupera o que está por trás das informações, não ficar na informação só, etc. A gente perdeu isso em grande medida. Né? Gessé, mas quando eu vejo os intelectuais da mídia, eles falam... É teoria da conspiração dizer que foram os americanos que inventaram esse uso da internet. Isso aí é um movimento que veio... É evidente que quando o sujeito monta uma estratégia, o sujeito pega os movimentos que já são irreversíveis aí de rede social e tudo, e atua em cima daqueles movimentos. Exatamente. Então eles criam um primarismo, uma dicotomia muito primária. Não estou nem falando da mídia como um todo, porque isso aí são aqueles intelectuais que entraram na mídia agora e que tentam dar um estofo intelectual a uma besteira, né? Claro, exatamente isso. É exatamente isso. Isso é uma coisa. Uma das razões que eu quis fazer o livro foi exatamente isso. Né? Uma das razões foi ver, por exemplo, sempre análise sobre Bolsonaro baseada numa coisa racionalista, entendeu? Baseada numa percepção de classe média, etc. e tal, para parar, né? Como eu havia feito várias pesquisas empíricas muitos anos sobre os muito pobres e tal, né? Então, quer dizer, e aí você vê como é que as pessoas agem, como elas se comportam, etc, né? E como a coisa de produzir a divisão e a guerra entre os pobres, né? É a questão principal do que a gente está montando aqui, que é o uso desses preconceitos, né, Nassif, que foram, de algum modo, abafados por essa onda democratizante, né? O direito das mulheres, dos negros, etc, para parar nessa tentativa de aprofundamento da democracia, que deixou muita gente ressentido, né? Então a gente tem entre os pobres, né? Quer dizer, e aí nesse livro, isso é uma coisa muito legal que você tenha perguntado isso, porque eu próprio, né, vinha tentando, quer dizer, a minha carreira inteira teve a ver empírica, pelo menos, em tentar compreender essa coisa do racismo de classe e do racismo de raça, como essas duas coisas se amalgamam, né? E a eleição de Bolsonaro me ajudou, né, muitíssimo, e a última pesquisa sobre a classe média, a tentar perceber uma segmentação do racismo brasileiro. Né? Porque aí, por exemplo, é óbvio, a gente sabe comprovadamente, hoje em dia, né, que a classe média brasileira não tem nada a ver com não tem nenhuma preocupação moral com a corrupção, obviamente. Né? Porque se tivesse, naquele caso lá de Aécio e Temer, fotografado, filmado e tal, teria saído 2 milhões de pessoas da rua. Não saiu ninguém. Não é isso? Então não é corrupção. Isso é óbvio. Entende? Isso é comprovação empírica das ciências sociais. Né? Se num caso era dito que era corrupção, num outro, com muito mais provas, não acontece. Com os dois caras mais importantes, o cara que era Aécio, o cara que era o presidente, era o candidato a presidente, e o outro que virou presidente, as duas grandes figuras do campo conservador, né? uma prova explícita, e não saiu ninguém. Então não é corrupção. Então a corrupção significa que o racismo entre nós, que a corrupção, ela moraliza o racismo que nunca foi combatido.
Né? Então, o que é de real, entende isso? Quer dizer, mas isso é uma forma do racismo. Agora, tem um outro racismo que se movimenta nas classes populares também, né? Que é a coisa do criminoso, que isso eu tinha visto nas minhas pesquisas. Entende? No Ralé tem exatamente isso. Na conclusão do Ralé, né? A solidariedade dos excluídos, né? Ela é comprometida de cima a baixo por uma posição artificial construída entre o pobre honesto e o pobre delinquente. Quem é o pobre delinquente? É esse bandido, se for homem, e aí se você tem uma pituca de maconha, você é o... ou seja, então né, é uma noção de delinquência criada pela elite, porque o cara rouba bilhões no Banco Central e aí vira herói, mas se você tem uma pituca de maconha, se for negro, você vai preso, não é isso? A moça é pela suspeição da prostituição e a homossexualidade para ambos os sexos. Né? Foi exatamente, se você pegar Bolsonaro, né? Quais são os dois motos de campanha dele? Corrupção e criminalidade. Né? É isso. Corrupção para o público de classe média, a criminalidade para o público pobre. E é racismo por quê? Porque todo brasileiro remediado, que é quem vota em Bolsonaro, pobre remediado, de 2 a 5 salários mínimos, ele sabe que quando a polícia sai para matar a gente, ela vai matar o jovem negro. Quer dizer, quem morre é o negro. Né? Então, você entende essas coisas, as pessoas sabem intuitivamente, Nassif, né? Quer dizer, porque o comportamento humano ele é todo montado nessa coisa pré-consciente. Você precisa legitimar essa ação e transformar esse desejo perverso numa coisa bonita e moral. Não é isso? Então você monta, você moraliza o afeto que é racista. Né? Então, quer dizer, essa coisa eu consegui também, nesse livro, por conta dessa análise, elaborar melhor, inclusive, do que eu tinha feito em outros livros. Ô, José, mas uma coisa fica certa aí. Depois do seu livro, a questão da herança da escravidão se tornou padrão finalmente. Hoje, nenhum analista sério analisa a situação atual sem invocar a questão da herança. Isso é uma coisa muito, muito legal, Nassif, né? Porque isso é extremamente importante, né? E isso agora eu acho que se tornou ortodoxia. Isso aí foi o caso desse instante de crise, tudo dessas coisas ficaram tão óbvias, né? Aí foi meio que a ideia certa no lugar, na hora certa. Né? Então, mas aí, falando em obviedade, a pandemia ela trouxe, escancarou essa questão da falta de isonomia entre o grande capital, o capital financeiro, e o sujeito que está na ponta de serviços de saúde. Escancarou as iniquidades fiscais. Está escancarando a questão das políticas monetárias e dívidas públicas. O que pode, e ao mesmo tempo vai trazer uma crise aí que vai trazer um desconforto generalizado. O que você acha? Que mundo você acha que sai desse imbróglio pandêmico econômico? Aí eu acho, aí eu não tenho certeza. Eu não tenho ideia, porque, inclusive, Nassif, eu acho que dessa pandemia, o que tudo indica, ela não é uma coisa de 2 ou 3 meses, né? São os próximos anos que a gente vai ter que conviver, inclusive porque tem novas levas, né? vão ter novas ondas desse vírus. Então, entendeu? Que eu tenho lido aqui sempre, né, nos jornais aqui europeus, dos especialistas, é exatamente isso. A gente vai ter nos próximos 2 anos, pelo menos, uma vida que é meio que entrar e sair disso, né? Então você vai ter efetivamente um desaquecimento da economia aí, né? Mas o que eu acho que é extremamente importante é isso que você disse, porque eu digo no final do livro, Nassif, eu imagino que você concorde comigo que o único projeto político de Bolsonaro é o golpe de Estado. Né? Ele não tem nenhum outro, obviamente. Né? Até porque, como você sabe, eventualmente melhor do que ninguém, ele e a família dele inteira está até o pescoço numa lama de crimes, que é exatamente o que fez com que ele pusesse Moro fora. Né? E aí você vai ter o quê? Você vai ter obviamente, tanta sujeira, assassinato, roubo, né? Entende? 40 quilos de cocaína num avião, só quem é muito inocente acha que, né, aquilo ali estava escondido de alguém, etc. Para parar, não é isso? Quando entende? Quer dizer, você tem aí 1000 crimes, rachadinhas, todas as conhecidas e outras, né?
entende? Que é fraude de fake news, a coisa da fakeada, etc. É tanto crime e é tanta gente que sabe, porque essas coisas não ficam obscuras, que nessas batalhas intestinas, essas coisas vão vir à tona. Obviamente, ele sabia disso. Então, ele tem que fechar o regime, né, e tal, com esses 30% que ele está conseguindo manter aí, que não é milagre, porque ele está montando, né, assim, quer dizer, dá dinheiro para os muito ricos, e aí a elite fica ao lado dele, e ao mesmo tempo, que é uma burrice dessa elite, porque ele é uma condição de imprevisibilidade, e você sabe muito bem que uma economia só funciona, só pode, quer dizer, só pode ser planejada, se tem um mínimo de previsibilidade. Bolsonaro é em si, né, um mecanismo de intensa incerteza, né? E faz coisas como demora mais para pagar os R$600, queria pagar só 200, aí fica botando burocracia para o pessoal não receber o dinheiro, né? Porque agora esse pessoal mais pobre, coitado, que não pode ficar em casa porque não tem o que comer, basicamente é isso, né? E o cara atrasando o pagamento disso, dificultando a coisa disso, para forçá-los a sair. Se você vê, eu vi na semana passada, né, uma pesquisa que dizia que quem está mais a favor dessas loucuras do Bolsonaro é exatamente o cara que ganha de 0 a 2, sabe? Quase 50%, claro, né? Porque ele não se vê como um cara que tem direito à proteção do Estado agora, né? E tal, né? Não é isso? Porque ele não, quer dizer, ele não, enfim, não foi educado para perceber isso, etc, etc. Então, Bolsonaro está sempre alimentado, obviamente, por Bannon e a equipe dele, não é isso? A tentar aprofundar esse caos, né? Eu acho que, do mesmo modo como nos Estados Unidos mas no Brasil esse dado é extremo, né? Que é os Estados Unidos pegarem regiões para a transformarem num caos. Como, aliás, a França e a Inglaterra já se fizeram com o Império Otomano, com outras coisas. Você produz guerra e caos para você poder saquear, né? Para não ter nenhuma forma de defesa, etc, etc. Então, para o ponto de vista americano, né, você produzir uma coisa como a Síria, como o Líbano, etc., uma coisa instável e caótica no Brasil, é bom, né? E Bolsonaro é um agente dessa coisa, né? Então, eu acho que ele é realmente um agente diabólico, isso combina, inclusive, com a figura pessoal dele, porque ele não tem nenhuma empatia, não tem nenhuma forma de compromisso, nada. Ele só sabe brigar, ele só sabe entrar no conflito, etc. Né? E o conflito é a arma dele para essa guerra entre os pobres, porque ele consegue uma parte dos pobres para si, alimenta a elite, né, que continua participando, né, com a elite americana desse saque, né? Então, eu acho que é um quadro extremamente complicado, porque eu achei, puxa vida, porque com o Moro saindo e tal, e ele está perdendo lá em cima, a classe média, né? Mas ele não perde embaixo o pessoal, porque esse pessoal se acha, tem muito ressentimento com a classe média, né? É um pessoal pobre, é isso que precisa ser compreendido, né, Nancy? Esse pessoal pobre foi sempre humilhado, né? Desprezado pelo doutor, pelo cara que tinha ido à universidade, ciência, arte, etc. Não é isso? Então, ele está usando esse sentimento dos pobres, né, contra as classes altas e contra os outros pobres, que estão abaixo dele. Essa porção aí, né, que é 70% evangélica, que eu chamo meio que o lixo branco brasileiro. Né? Entende? Quer dizer, cumpre essa função como nos Estados Unidos. Eu acho que é um pouco os contornos são esses aí, né? E aí, para onde isso vai, ou como isso pode efetivamente ser descolado, é difícil a gente perceber, porque tem uma boa parte dessa elite que está gostando dessa coisa também, né? Então é muito, né? Tá, filho. José, obrigado aí por sua entrevista e voltamos a falar. Obrigado a você, fiquei muito contente. Ok. Um abraço grande, até mais.